Pessoal, bom dia! Hoje a gente está aqui na famosa Celebration. Não podia ser um lugar diferente, eu tô aqui com a família orlandística. Estamos aqui com o Jorge, com a Ju e com a Thaís, que nós aqui tivemos a honra de acompanhar nesse processo, nessa jornada de um investimento em Orlando. A gente escolheu Celebration por razões óbvias, então eu vou deixar eles contarem um pouquinho dessa história, dessa jornada para vocês. Jorge, obrigada pela aventura de ter vindo até aqui. Conta pra gente um pouquinho. O prazer é nosso estar aqui com você. O prazer é meu. Obrigada. Conta pra gente um pouquinho desse amor, dessa ligação que vocês têm, a família inteira, com Orlando. Eu não estou tão velho assim, mas a minha história com Orlando começou em 1972. Quer dizer, eu tinha 13 anos de idade, faz muito tempo, mas é um início que eu devo aos meus pais, né? Em 1971 a Disney estava sendo inaugurada, né? E meu pai ganhou na loteria. É verdade isso? É, exatamente. Não, a parada é verdade porque a gente não sabe se é verdade ou se é brincadeira. Isso é um fato importante. Não. Isso acontece, gente. Na época, no Brasil, a loteria esportiva era a loteria principal. Não tinha Mega Sena, só tinha Loteria Federal e Loteria Esportiva. E no final de 71, meu pai e meu tio, num bolão no escritório, ganharam 2 partes de 5, né, de um prêmio da loteria. E contaram com uma zebra na época, né, que os times de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul dominavam o futebol. Mas naquele prêmio, naquele final de semana, o Ceará ganhou do Fluminense de 1-0, então a zebra ajudou a engordar o prêmio. E foi prometido que todos viriam em janeiro para conhecer a Disney. Então, a Disney foi inaugurada em outubro de 71, em janeiro de 72 eu estava aqui. E depois disso, acho que foi amor à primeira vista pela cidade, né? E eu assisti esses 52 anos, Orlando crescer, a grande Orlando crescer, né? Todas as cidades em volta, Kissimmee, Claremont. É muita diferença. Eu, de 2000, quando eu cheguei aqui, quer dizer, são 23 anos praticamente, que fossem 20 anos, a diferença já é enorme, assim, o que eu percebo de quando eu estava aqui há 20 anos atrás, eu imagino você não só na verdade não só da cidade, ou a grande Orlando, como a gente fala, né, que nós Orlando é tudo em volta, mas os parques, tudo que acontece aqui, o dia a dia, as pessoas vinham aqui, não compravam aqui, iam para Miami, enfim, é fenomenal. E realmente eu acho que Orlando encanta, porque tem a parte de parque, óbvio, que quanto mais você conhece a Disney, é um negócio que te encanta, né? A magia e a própria empresa, como eles funcionam, o marketing, o gerenciamento, tudo é muito legal. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente se encanta e quer conhecer, pelo menos. Quer voltar. Porque sempre tem alguma coisa, aquilo não termina, né? É uma coisa fluid, como a gente fala em inglês. Ele tá sempre mudando, que é uma coisa que é muito legal. E a cidade em si, óbvio, tudo tá mudando e tudo vai aumentando e evoluindo, então a diferença, eu imagino você hoje olhando, claro, a diferença. Agora, vocês tinham ou compraram uma casa aqui há muitos anos atrás? Em 1998. Praticamente os primeiros brasileiros a comprar casa aqui. É muito legal isso, né? Assim, mostra o quão envolvido, o quanto vocês realmente gostam daqui. Você não existia, né? Não, existia. Já existia, era criança. Eu tinha Você era criança? Anos. Criança. É isso aí. Então, assim, Mas mostra de verdade. A primeira vez eu tinha 3 anos e meio. Bebezinha. A nossa lua de mel foi aqui, aí com 3 anos e meio, e assim, praticamente todo ano. Bebê Disney. Bebê Disney, pessoal, bebê Disney. Quantas vezes você já foi pra Disney? Não sei, não sabia falar quantas vezes. É muito legal. Todas as férias a gente sempre vinha pra cá. Não tinha a opção, vamos pra outro lugar. Depois compramos a casa em 98, principalmente. Reservamos um mês para nós. Isso é muito legal, quer dizer, brincadeiras à parte, assim, vocês foram, de certa forma,
até foi um termo que você mesmo colocou, pioneiros, tanto na verdade, em tudo, né? Porque é uma época que, assim, não se viajava tanto para o exterior, quer dizer, viajava-se, mas não como hoje. Tudo, o acesso, né? Não tinha internet, enfim, sei lá, é tão diferente, né? Reservava uns dias em Miami, porque outlets aqui não existiam, as compras eram feitas em Miami. E Orlando era só parque. Eu cheguei a pegar isso quando eu trabalhei na Soletura, lá de guia, bandeirinha, assim, era muito isso. O pacote, a gente fazia os 7, 8 dias de parque aqui e as compras eram Miami. Depois começou os primeiros shoppings, enfim. Então a gente acompanhou essa evolução. Agora, e vocês continuam cada vez mais envolvidos aí com Orlando, o que é muito legal e a gente acompanha. Uma pergunta para ti, assim, nessa comparação, por exemplo, de quando vocês começaram a realmente visitar ou de quando você comprou o seu primeiro imóvel, que foi lá atrás, que vocês conseguiram navegar um processo que é, obviamente, muito diferente. Como que você vê essa diferença hoje, dessa experiência mais recente de investimento aqui? Porque tudo mudou, né? O mundo mudou. A tecnologia, os serviços à disposição. Você acha que isso te ajuda? Eu pergunto isso para vocês, porque hoje a gente tem o acesso pela internet a tudo, mas quase tudo, né? E aí a gente tem informações vindas de fontes diversas. Então, assim, em que momento faz a diferença realmente ter uma pessoa te ajudando e como que você compara essa primeira experiência com essa experiência recente, que de vocês ainda foi no meio da pandemia, certo? Começou no meio de pandemia, não foi? Né? Se eu me lembro? Foi no meio de pandemia, né? Não é mais no final da pandemia. Foi já mais no finalzinho, né? Olha, eu diria que pode ser um chavão, mas é da água para o vinho, né? Em 98, o mercado imobiliário em Orlando, voltado para casas de temporada, estava começando, né? Então, eu acho de suma importância ter um bom profissional me assessorando, com todas as vantagens que a internet pode oferecer. Ter a presença de um profissional como você, né, é de suma importância. Porque em 98, primeiro que eu não achava que um brasileiro pudesse financiar, um estrangeiro pudesse financiar uma casa nos Estados Unidos. Sim. Também, pelas taxas de juros praticadas no Brasil, eu também achava que eu não tinha condições de assumir um compromisso desse em dólar. Mas tudo foi se revelando mais claramente, né? Mas isso tudo foi, eu acho que eu fui desbravando também, indo atrás. Descobrindo o caminho. Descobrindo o caminho, porque o corretor no Brasil era também um comprador também não sabe. de casas, né? Era novo, né? Tudo era novo. No mesmo condomínio, ele também era um preposto de uma imobiliária de Miami, não era nem uma imobiliária em Orlando, porque acho que não tinham profissionais abundantes aqui no mercado, né? Então, isso tudo foi feito à mão. Né, vamos dizer. Foi desenhando o processo, de certa forma. Exatamente, indo atrás de financiamento, as dificuldades de documentação. E tudo isso sem internet, sem nada. Por isso que eu falo, por outro lado, quer dizer, é um negócio, é muito legal, é algo admirável, realmente é. Agora, hoje, se a gente traz para o momento presente, onde na teoria, e eu falo na teoria porque tudo tem os dois lados, né? Hoje a gente tem acesso a praticamente tudo, ou a tudo quase, né? A gente vai ali no Google, a gente vai no Instagram, a gente tem o blog, a gente tem o cara que comprou, a gente tem o cliente, enfim. E mesmo imobiliárias, nos últimos 10 anos, eu toquei mais tempo, mas eu vi que, por exemplo, nos últimos 10 ou nos últimos 5 anos que seja, a gente tem uma infinidade de corretores novos na cidade, a gente tem, e eu acho que todo mundo tem o seu valor, óbvio, tem um espaço para tudo, mas eu acho que uma das coisas que eu acho que é muito legal e muito importante é que o corretor, a pessoa ser o corretor, quer dizer, você passar na prova e tirar a licença, que é algo que já é uma etapa e tem que ser reconhecido porque não é fácil esse exame,
mas isso não te faz um profissional ainda, como qualquer indústria, você vai começar. Então, às vezes, a gente conversa bastante com o pessoal que está aqui, eu falo, gente, o pessoal falando comigo, você consegue na hora pescar, por exemplo, talvez essa área tenha o perfil, não é que é bom ou ruim de valor, mas o perfil é igual, está no Brasil, enfim, eu que sou de São Paulo, eu sei que esse bairro é de... sabe, a vibe, o ambiente, o perfil do pessoal, e aqui isso também acontece. Então, a gente procura trazer para os nossos clientes, para vocês, enfim, a gente procura trazer muito além do dia a dia ou da compra em si, mas essa expectativa, muito além da praticidade do que assinar num processo, mas assim, esse é o ambiente onde você está entrando, isso é o que vai acontecer no seu dia a dia, tentando trazer a expectativa da realidade para ver se a gente tenta casar com o que vocês precisam ou buscam. E esse é o nosso, eu acho que esse é o grande valor, assim, e tentar se conhecer para tentar entender o que vocês realmente querem, porque vai além do valor. Essa expectativa existe, né? Existe. A gente tem um monte de sonhos ali que precisa se tornar É isso que é legal, realidade, mas é isso que é o né? gostoso, é isso que traz a parte um pouco mais humana, quer dizer, porque o catálogo, se a gente colocar assim, sei lá, alguns anos atrás você estava na revista, no jornal, hoje você está na internet, hoje você liga para a construtora, vocês conhecem aqui, então eu acho que o maior valor agregado talvez seja isso, esse conhecimento, tentar tirar e a gente se conhecer, se aproximar, e até por isso acho que a gente está aqui, mas isso que é o valor, assim. Então vocês passaram nesse processo antigo e nesse novo. Esse processo novo, vocês deram sorte, não é sorte, mas no momento, por causa de pandemia, vocês conseguiram escolher ali, que foi uma raridade, foi muito legal, a parte de design, de escolhas da casa. Se eu me lembro bem, vocês estavam por vídeo e nós estávamos aqui, certo? Certo. Como que foi esse processo, meio à distância, meio próximo, e de todo mundo aqui? Olha, eu vou deixar mais para a Juliana contar, né? Nós ficamos em contato direto com ela, né? Até por vídeo, né? Mas ela já estava aqui em Orlando, aí com o nosso projeto do Orlando do Meu Jeito, e ela vai poder contar melhor, que ela esteve com você lá, né? Acho que o primeiro contato com a Andréia ao vivo, a cores, Real? fui eu que tive. Eu lembro essa questão da humanização, né? Eu lembro a gente chegando, você com aquele mapa maravilhoso no seu escritório, explicando como que eram as regiões, porque por mais que a gente já tenha vindo para cá por muitos anos, a gente olha com o olhar de turista. Então você fala, olha, as áreas residenciais são aqui, as áreas turísticas aqui, e a cidade foi se desenvolvendo em torno de um grande conglomerado que é a Disney, e as coisas foram se desenvolvendo, as pequenas cidadezinhas foram se desenvolvendo em volta. Eu ligava pra eles no Brasil, vocês são meu mapa da Andréia. A Andréia tem um mapa, ela sabe aonde que vai ter rua nova, onde não vai, como a cidade está se desenvolvendo. Então, Qual é a região que está tendo, né? É tão legal, quer dizer, é tão legal escutar vocês falando que é legal, porque para mim é essencial. Esse mapa foi a gente gosta muito desse mapa, não só eu, mas a equipe toda do escritório, a gente meio que idealizou o mapa, quais as áreas, o que é importante ter nesse mapa e o porquê. E muito para trazer para uma maneira mais real. Hoje a gente olha no Google Maps. E eu sei que uma vez que a gente está andando, a gente está vendo coisas, todo mundo se perde. Você chega uma hora que não sabe onde está, porque a gente está vendo casas e você não vai numa linha reta. Pra eles, assim, aqui ó, aqui pra cima tem... A graça do mapa é essa, os pontinhos Winter assim. Garden é aqui, Claremont vem mais pro oeste. Aí pra cima aqui tá International Drive, Celebration tá aqui embaixo. Então assim, por mais que a gente 92, conhece, é 27, é 50, sabe essas coisas assim? É o pra que a gente nós brinca era no mapa, novo, O né? nosso streaming de final de semana era assistir os seus vídeos Na no pandemia, YouTube, né? né? Que Na chique. pandemia, Foi assim que a gente falou assim, nossa, olha que legal. E o conteúdo que você apresentava era algo que nos encantava. Falou assim, nossa, olha essa região. Aí a gente, Ju, vê um vídeo da Andréia e dá uma olhada nessa legal. região. Então eu acho que é isso que foi o nosso primeiro contato com você. Eu fiz um contato por e-mail com o Signei, né? Sim, Que está sim. atrás das câmeras. E daí eu falei para Juliana, Juliana,
bate na porta da Andréia. Eu achei. O caminho é a Poitão. Quem possa nos ajudar. A gente, bom, como eu falo, sempre quando eu falo somos nós, né? Claro. Todo mundo no escritório, porque, bom, gente, é o que é, né? Ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho. Mas a gente foi desbravando outras regiões. É muito legal. Assim, nossa, 27, tipo, eu não sei o que é a 27, tipo, Devonport, sabe? Você por isso que é o legal. Eu acho que abre a mente, e não numa maneira, uma crítica, numa maneira positiva de vocês entenderem, quer dizer, o que mais que tem aqui que eu não sei, que talvez possa me atender, e aí a gente consegue entender melhor qual a expectativa dessa área, o que será que vai acontecer nessa área, qual o comportamento, até porque a gente tem que equilibrar, são duas coisas que a gente tenta equilibrar. Um é o lado financeiro, quer dizer, é um investimento que vocês estão fazendo, que qualquer valor que seja, ele é alto, porque a gente está vindo de uma moeda mais ou menos valorizada. Então, qualquer coisa que você for fazer é uma decisão importante. E existe a parte emocional, quer dizer, como que a gente conecta? Existe o medo de... Quer dizer, o objetivo de qualquer um é eu não quero perder dinheiro, eu quero fazer o investimento certo. Esse certo, o que é certo para cada um? Exato. Então, esse meio do caminho que a gente tenta. E o mapa, a brincadeira do mapa, né, a gente fala, eu acho que ajuda muito nisso. Quer dizer, esse é o mapa, essas regiões estão com esse comportamento, essas estão com outro. Não necessariamente é certo para todo mundo. Então, isso que eu acho que é, para mim, a parte mais valiosa. Entender bem as nossas necessidades, porque a gente tem um negócio hoje que, graças a Deus, está crescendo e a gente trabalha com esse mercado do turismo. Então, estar muito bem trabalhado, porque eu sou seguidora. Estar perto dessas regiões mais turísticas, estar perto dos parques, para nós era uma coisa que a gente fazia. E eu lembro você falando assim, não, era não vou fundamental, não vou te mandar para lá porque vocês vão achar muito longe. Então, acho que você teve essa preocupação e você conseguiu atender todas as nossas expectativas. E no fim deu super certo. Vocês vieram aqui na hora de escolher as casas, as plantas e tal, mas na hora do design studio, na hora de escolher, que são os detalhes da casa, né? A cor, armário, como vai ficar a cara da casa, a cara de verdade. Da casa. Eu não sei se, aí você pode falar melhor que eu, mas acho que cada construtora tem a sua peculiaridade, tem umas que flexibilizam mais, tem outras que flexibilizam menos. A que a gente escolheu dava para você fazer várias modificações, né? Dava para você... Foi outra coisa que a gente conversou bastante, assim, no caso de vocês, a gente entendeu bem qual que era o nosso objetivo e a gente achou algo que, não vou dizer perfeito, nada é perfeito, mas perfeito no cenário de tempo, de objetivo, de valor, de tudo que a gente precisava, porque tudo são variáveis que a gente tem que moldar. Então, o que foi e tem que se encaixar, tem que caber no então, budget, né? O legal foi que a gente conseguiu achar o local, geograficamente falando, a gente achou o tempo que vocês precisavam, a gente conseguiu. A planta, a gente conseguiu achar algo que atendia e aí tinha aqueles detalhezinhos para ficar quase perfeito, tinham alguns detalhes e que essa construtora nos permitia mexer. Então eu mencionei o design porque eu lembro muito, a gente acabou se divertindo bastante porque, obviamente, a gente estava em várias pessoas, quer dizer, vocês estavam online, vocês dois, você e teu esposo estavam aqui e eu no meio. Então a gente fez isso junto, mas é muito legal, foi uma construtora que a gente conseguiu moldar a visão do que um gosta, outro não. Então foi legal porque a gente conseguiu dividir em sessões e, enfim, a gente brincou muito nessa coisa em família. Você fica com a pia que você quer, eu fico com o armário que eu quero e tudo isso. A gente acabou passando o dia lá. E aí eu falava pro povo da construtora, olha, eu preciso que vocês tenham paciência porque eu preciso ligar pro Brasil e eu preciso traduzir tudo que você tá me falando para eles entenderem. E aí, nós brasileiros, né, a gente tem aquela coisa do box, que a gente precisa ter um box, né, não uma banheira. A banheira. A o banheira. tema banheira. Aonde a gente tira a banheira. E aí eles queriam tudo box, e a gente tentando, aí todo mundo fica, não, pelo menos um banheiro. E acho que o que eu mais gosto é que no meio de tudo parava todo mundo falando, André, eu falei, não.
não me olhem, porque essa decisão é de vocês. Mas no final a gente achou realmente, acho que ficou super legal. O que a gente tentou equilibrar, o meu papel nesse momento sempre foi, lógico, vocês que vão escolher a casa de vocês, mas às vezes eu lembro muito disso. Comercialmente, o que vai acontecer? Eu falava, gente, comercialmente talvez seja legal ter uma banheira, às vezes no momento de uma venda. Então a gente, no final assim, eu acho que a experiência foi super legal. A gente conseguiu casar o que vocês E queriam. ouvir as suas percepções para nós foi fundamental. Fundamental. Sabe? Por causa da sua experiência, da sua competência no seu trabalho. E a gente falou assim, se a gente estava na dúvida, a gente falava assim, se a Andréia está falando, eu confio. Ao peso. A sua presença física no design center, na vistoria da entrega da casa, nos detalhes, coisas que às vezes o comprador está maravilhado com esse momento, não enxerga. Não tem muita olhos para pena. isso. É porque Enxerga tem a mesmo, emoção, por a mais gente tá ali experiência que olhando tem. aquilo, e é natural, por isso que a gente tá ali para olhar uma coisa um pouco mais prática, aí, sem tirar o momento gostoso, sem tirar a decisão que é de vocês, ou a escolha que a casa é de vocês, o sonho é de vocês. O objetivo é complementar e tentar minimizar para que esse sonho realmente aconteça da maneira que é para acontecer e tentando preparar e educá-los para o que a gente entende. E quando eu falo, às vezes, eu falo muito, o tempo inteiro eu falo isso, né? Não, mas uma venda. E a pessoa fala, André, você está casando falando do divórcio. Eu falei, não, é porque quando a gente fala de uma venda, não é porque deu algo errado, pode ser que seja para uma coisa boa. A gente sempre, pode ser que você queira uma casa maior, pode ser que algo muito bom aconteça e a gente quer mudar. Então, a minha preocupação é que exatamente por eu entender que esse relacionamento é um relacionamento duradouro, até por isso a gente está aqui, eu me preocupo que daqui 1 ano, 2 ou 3 ou 5, enfim, vocês falem, poxa, Andréia, se você tivesse me falado há 5 anos atrás que a banheira, ou seja o que for, fizesse diferença nesse momento, talvez eu tivesse feito diferente. Então o que eu procuro colocar nesses momentos que são momentos importantes, talvez, é que, olha, a minha visão comercial é essa aqui, então vamos fazer um comprometimento, faz isso aqui desse lado, vamos manter isso aqui, para que a gente proteja, na verdade o meu objetivo ali é proteger o patrimônio e o investimento de vocês, que é o meu trabalho, de certa forma. É o que eu chamo de um amigo profissional. É isso aí, um amigo, eu gostei desse termo, eu vou usar. Eu sou um amigo profissional. Amigo profissional orlandístico. Gente, é o seguinte, eu queria, obviamente, agradecer muito, muito vocês pelo tempo de vir até aqui. Tá certo que vir pra Celebration não é nunca um esforço, assim, a gente tá vem... com você também não é esforço. Ai, Essa paisagem, né? Com Não você, precisa. essa paisagem tá Gente, ó, eu fico arrepiada, eu fico super feliz, de verdade mesmo, porque é muito legal, a gente trabalha muito, quem tá aqui em Orlando sabe, tudo é muito longe, a gente trabalha, a gente tem família, a gente tá driblando o nosso dia a dia, mas e não é uma mentira que eu tô falando, são essas coisas aqui que faz você tentar fazer melhor, tentar curtir, e isso é o valor. Então assim, eu só posso agradecer de coração, principalmente porque vocês são pessoas que não são marinheiros de primeira viagem, eu sei que vocês conhecem aqui como a palma da mão de vocês. Eu sei que vocês poderiam ter ido, enfim, trabalhar com qualquer outro profissional, então eu fico honrada de ter sido sorteada, eu e o time todo, para poder assessorar vocês. Fico feliz que deu certo, fico feliz, muito feliz que a gente está aqui. E assim, a gente vai deixar aí o contato de vocês, para todo mundo seguir, acompanhar. Gente, esse pessoal é fera, eles conhecem tudo, eles sabem tudo. Eu tenho várias perguntas que às vezes eu vou ali para olhar e eu pego as respostas, eu sei o que está acontecendo porque eu assisto vocês. Então assim, eu só posso desejar o maior sucesso do mundo, parabenizar vocês pelo trabalho e mais uma vez agradecer de coração, em nome de toda a equipe, de verdade, de vocês estarem aqui e terem confiado na gente. Obrigada. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. A amizade, o profissionalismo. Você e toda a equipe, porque sempre Obrigada. todos foram super atenciosos, sempre responderam nossas perguntas e, né, essa amizade aí que já tem outros encontros marcados aí. Já temos também. outras coisas marcadas. Obrigada, gente. Obrigado. Muito obrigada.